Graça e paz, adoradores! O vídeo de hoje é um vídeo meio que diferente. Na verdade, a gente nunca fez vídeo desse estilo, vamos dizer, aqui no canal. Na semana passada, eu pedi pra vocês deixarem lá numa foto que eu postei no Insta, também no Facebook, algumas perguntinhas que eu ia estar respondendo pra vocês em vídeo. Então eu deixei essa foto lá. Desde já eu quero agradecer todos vocês que deixaram lá suas perguntas e, enfim, eu vim aqui, gente, responder as perguntinhas como prometido. Só que esse vídeo vai ser separado em duas partes. Então hoje eu vou estar fazendo a primeira parte, né, respondendo vocês, #1, e depois vai sair a parte 2. Por quê? Como foi bastante pergunta e algumas perguntas meio que complicado, vamos dizer, de responder, e eu acredito também que a resposta não vai ser muito curta, para não deixar o vídeo muito longo, por isso eu decidi separar. Antes da gente começar, lembra que eu tinha comentado com vocês a respeito do grupo do WhatsApp? Infelizmente, ainda eu não tenho um número disponível para estar liberando para fazer esse grupo. E também o meu celular tá travando demais, eu preciso comprar um outro celular para estar fazendo isso. Então, o que eu pensei? Eu pensei de eu criar um grupo no Facebook e perguntei pra vocês lá nas redes sociais o que vocês achavam da ideia e tudo mais. E como a maioria optou por sim, o grupo foi criado na semana passada. Então, se de repente você não sabia desse grupo, eu tô comunicando pra vocês. Se você quiser participar, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu creio que esse grupo vai ser uma ferramenta na qual a gente vai se aproximar mais, trocar mais experiências, mais de perto, e também algumas relações de ideias que eu tenha pra postar aqui no canal. Eu vou estar perguntando pra vocês por lá e vendo a opinião de vocês. Eu espero que realmente venha a ser uma bênção na vida de vocês esse grupo. Então, se você de repente não nos segue lá nas redes sociais e ficou sabendo só dessa notícia agora, eu quero convidar você a nos seguir, porque eu sempre ponho enquete, pergunto pra vocês o que vocês querem também ver aqui no canal. Então, a opinião de vocês pra mim é muito importante, tanto no Instagram como no Facebook, Adoradores Extravagantes Oficial, tanto no Insta quanto no Facebook, tá? Então segue a gente por lá, segue também as redes sociais do nosso Ministério de Dança. Eu vou deixar os links aqui embaixo no box de informações também. E gostei muito também do tema promessas, gostei bastante. E anotei aqui na agenda as perguntinhas de vocês, tá? A primeira pergunta foi deixada lá no Insta pela Cole Costa 1924. Ela pergunta: que faculdade você cursa e se tem a ver com essa relação de dança? Então, no momento eu não curso mais faculdade, porque pra glória do Senhor eu me formei no ano passado, me formei em Educação Física. Ela não tem assim muita coisa a ver com relação à dança, mas pra mim me ajudou bastante em relação de montar aula e também na parte de alongamento, aquecimento, essas coisas, porque ela estuda o corpo humano em si. Então pra mim valeu super a pena e eu ainda pretendo dar continuidade, sabe? Eu quero muito fazer uma pós, e como eu me formei em Educação Física, eu tenho uma possibilidade de fazer também uma pós em dança. Então em breve também vou estar fazendo essa pós pra glória do Senhor. Então é isso. A segunda pergunta também foi deixada lá no Insta pela Juliana G4. Ela fez também uma outra perguntinha, eu vou estar respondendo essa pergunta no final do vídeo, tá, Ju? Não esqueci, então vou responder essa agora e depois vou estar respondendo a outra. Ela pergunta: qual tecido você mais usa para fazer as roupas ministeriais? Então, Ju, no momento a gente está usando muito renda e a viscolaicra. São os dois tecidos que a gente mais usa no momento para fazer veste ministerial. Pergunta de número 3 também foi feita lá no Insta pela Flavia.bs. Ela pergunta: há quanto tempo você dança? A dança assim ministerial na igreja eu danço há mais de 15 anos.
esse tempo aí de trajetória ministerial. Então, eu acredito assim, no geral mesmo, tem uns 15 anos que eu tô assim dançando ministerialmente. Quarta pergunta também foi feita lá no Insta pela Kelly Lohane 19. Ela pergunta: como faz consagração em grupo? Então, Kelly, as nossas consagrações em grupos são feitas uma vez na semana. Então, no nosso caso, a gente separou o dia de domingo, é feita sempre antes da escola bíblica dominical. Então, a gente vai bem cedinho para a igreja, de 8 às 9. Como que ela é feita? Eu vou fazer um vídeo assim mais específico, eu vou tentar fazer um vlog de um dia nosso de reunião para vocês terem assim uma ideia na prática, porque falando, de repente a gente não tem aquela ideia realmente como é na prática. Por isso eu vou trazer esse vídeo pra vocês, tá? Vou falar aqui basicamente o que a gente faz. No caso, nessa reunião, quem faz parte são as integrantes do ministério, mais os nossos intercessores. E em cada reunião dessa, uma pessoa leva a palavra. Então a pessoa leva a palavra ali, a gente fala um pouquinho sobre o assunto daquela palavra e depois a gente ora. Então tem vezes que a gente ora individualmente, cada uma faz sua oração. Depois a gente ora em grupo e de repente se alguém tiver algum pedido, alguma coisa assim, ou se a gente estiver firme em um propósito, a gente ora em relação a isso. Faz o nosso momento de louvor, adoração, então a gente faz aquele momento ali juntas. É basicamente isso que acontece, mas é legal também levar uma dinâmica, alguma coisa nesse sentido, a tornar as reuniões cada vez mais dinâmicas e a pessoa sempre ter vontade de estar lá, né, no nosso meio participando. Então é mais ou menos assim que acontece. Depois vou gravar o vídeo, tá? Sem falta, eu vou gravar o vídeo pra vocês. Pergunta de número 5 foi feita também lá no Instagram, pela minha amiga, vamos se dizer, virtual, né? Aline Galante. Gente, a Aline tem um canal aqui no YouTube também. Eu já indiquei o canal dela em um vídeo que eu fiz indicando 5 canais. Então, se você não conhece, gente, por favor, vai lá conhecer, porque ela também fala um pouco sobre dança, entre outros assuntos, e é uma bênção, tá? Gente, a Aline perguntou: qual a decisão mais difícil já teve que tomar no ministério? Quase sempre tem uma coisinha ou outra, né? Mas assim, uma das decisões mais difíceis que eu tomei, logo assim, no começo, né, no ministério, até mesmo como líder, porque eu não tinha noção nenhuma como liderar e tudo mais, não tive um acompanhamento, nem nada desse tipo. Então assim, a mais difícil pra mim foi no começo, quando eu tive que implantar, no caso, as nossas regras de conduta no ministério. Porque quando isso aconteceu, muitas pessoas que estavam ali fazendo parte, acabou que teve que sair, sabe? Então, assim, foi muito difícil perder, assim, bastante pessoa. Na época eu não tinha muita sabedoria, né, como líder, nem experiência, então assim, foi muito difícil no começo. Aproveitando, falando sobre regras de conduta, se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo no box de informações. Pergunta de número 6 também foi feita lá no Insta pela Dani Azevedo. Ela pergunta: como fazer quando o ministério não interage entre si e assim não alcançam nada? Então, Dani, eu queria assim deixar pra você um conselho. Eu não sei se de repente você trabalha assim, se no ministério de vocês tem uma visão e tem uma missão. E se não tiver, seria muito importante a irmã tá sentando junto com o ministério, sabe? Fazendo um propósito, pedindo a Deus uma direção para estar fazendo essa visão e essa missão do ministério. E se já tem, é importante também a irmã deixar isso bem claro para todos os integrantes. Então todos eles precisam ter isso gravado. O ministério tem trabalhado em cima de uma visão e uma missão para alcançar um certo objetivo. Então essa é a primeira coisa que eu creio que a irmã precisa fazer, se ainda não fez. E outra coisa assim muito importante, todos estarem envolvidos, sabe, em unidade para alcançar o objetivo de uma forma unida, sabe, unida e unânimes, no mesmo pensamento.
Outro caso também pode ser que a irmã já tenha feito isso, já tenha a visão, já tenha a missão e todas elas já sabem e tudo mais. De repente, elas podem estar passando por um período que estão assim um pouco desmotivadas ou desanimadas. Isso é natural, isso acontece. Um conselho também é a irmã fazer assim algo diferente, de repente pedir ao Senhor para te dar uma estratégia nova de como você pode conseguir tal objetivo, sabe? Até mesmo para somar no objetivo geral do ministério de vocês. Então faça um propósito de oração com Deus, pede Ele uma direção no que a irmã pode fazer de diferente. Tenta também fazer os ensaios de forma diferente, sabe? Para não ficar aquela coisa assim muito maçante, que eu sei que às vezes a nossa rotina, por ser muito pesada, por ter que fazer muitas coisas ali envolvidas na igreja em si, a gente acaba ficando com um ensaio muito corrido e muito maçante. Não tem tempo de trazer nada assim de diferente pro ensaio. Eu sei disso porque eu também passo por isso, sabe? Já passei por isso. Então a gente precisa sempre estar inovando, pedindo ao Senhor coisas novas para tornar o ensaio cada dia mais dinâmico. Eu não sei se eu consegui responder mesmo a pergunta da irmã, mas eu creio que aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo do Senhor vá, sabe, até o seu coração, a sua mente e te faça compreender, que o Senhor derrame estratégia assim sobrenatural sobre a sua vida. Amém? Depois me conta como que foi aí, como que tem sido esse quadro, se realmente mudou, se não mudou. Eu vou estar aqui torcendo para que tudo venha dar certo. Eu creio que vai dar, em nome de Jesus, já deu. Vamos lá para nossa 7ª pergunta. Foi feita lá no Face pelo Leonardo Santos. Ai, que legal, gente, ter também os meninos participando, é muito, muito importante. São poucos meninos aqui no canal, mas assim, os que tem, eles sempre participam com a gente, então vocês são bênção. Ele pergunta assim: quando você percebeu que o seu chamado era dança? Na verdade, eu sempre gostei de dançar e eu acredito sim que o nosso chamado pode estar relacionado com aquilo que a gente tem mais aptidão. Mas também pode ser que seja ao contrário. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre como eu descobri o meu chamado ou como você deve descobrir o seu chamado, mais ou menos isso. Eu conto um pouquinho da minha experiência. De qualquer forma, eu vou deixar o link dele aqui nos comentários, se você depois puder assistir. Mas eu vou falar assim, mais ou menos, desde como eu me entendo como gente. Eu sempre gostei de dançar. E quando eu vim pra casa do Senhor, foi o primeiro ministério que eu tive a oportunidade de participar. Quando eu me firmei mesmo com o Senhor, porque antigamente eu até cantava, mas depois que eu tive aquele compromisso mesmo com Deus, de frequentar e tudo, uma igreja, né, uma congregação, foi o ministério que eu tive a oportunidade de participar, foi o de dança. Então até então eu sempre gostei muito, achava muito legal, mas não tinha entendimento nenhum daquilo. Caiu a ficha mesmo, esse é o seu chamado específico. Foi depois de um tempo, a primeira parte dela foi em 2011, quando eu entendi realmente o porquê eu tinha que estar ali dançando. E quando o Senhor assim me chamou mesmo, foi em 2015, tem até pouco tempo, foi quando eu decidi realmente me dispor, me colocar na disposição para que o Senhor viesse realizar em mim aquilo que Ele tinha, o propósito dele na minha vida. Foi onde Deus realmente me mostrou, porque até então eu sabia que meu chamado era dança, mas muitas das vezes eu ficava confusa em relação a esse chamado, sabe? Em relação à dança em si, o que Deus queria pra mim, porque Deus já tinha feito tantas promessas e às vezes eu ficava tentando, sabe, alcançar essas promessas e não esperar o tempo de Deus. Então isso foi uma coisa que eu fiz de errado, mas que acabei aprendendo com esse erro e hoje eu vejo que realmente o meu chamado é dança e também está auxiliando vocês mais de perto. Até porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer isso, não sabia, mas tinha muita vontade de aprender, então eu fui buscando a desenvolver aquilo que Deus tinha pra mim e Deus foi me mostrando alguns caminhos, eu fui trilhando. Tá aqui com vocês no canal, que é uma coisa que eu nunca imaginei. Tinha uma ligação com aquilo que Ele tinha pra mim, pelas promessas que Ele vinha me fazendo, mas eu não entendia de qual forma ia acontecer, sabe? Eu pensava que era de um jeito e Deus mostrou pra mim que é de uma outra forma totalmente diferente.
Ele nos chama e quando ele chama para aquilo que você, sabe, se sente assim, um incapaz de fazer. Mas ele é o Deus que chama, porque ele tá nessa questão de chamado, da gente entender mesmo aquilo que Deus quer pra gente. Mas assim, eu quero deixar bem claro aqui que a primeira coisa e essencial para você descobrir o chamado de Deus na sua vida é você se permitir, sabe? Se colocar na disposição para que Ele venha fazer a vontade dele na sua vida. Eu acho que quando você toma essa decisão, como eu tomei lá em 2015, foi aonde Deus começou a abrir, sabe, os meus olhos, abrir minha visão e me fazer entender realmente aquilo que Ele tinha pra mim. Acho que é isso. Pergunta de número 8. Foi feita lá no Insta pela Paloma A _. Ela pergunta: bem, no começo ela explica aqui um pouquinho que ela tem dificuldade de interagir no ministério, que ela faz parte, né? Ela fala que ela tem dificuldade de expor a opinião dela em relação à roupa, qual tecido, na montagem de coreografia, enfim. Aí ela pergunta: o que você faria ou ajudaria se percebesse isso em alguma de suas meninas? Não sei como que funciona aí no seu ministério, na sua equipe, mas aqui no nosso, eu como líder, sempre exponho isso pra elas, sabe? A opinião, as ideias, aquilo que eu penso. E eu peço pra cada uma também colocar também isso ali na hora do ensaio, na decisão que a gente tem que tomar. Então elas acabam dando a sua opinião também. Eu acredito por eu chegar logo e falar, sabe? Todas elas se abrem e acabam falando ali. Quando a gente precisa, de repente, discutir em relação a uma roupa, a cor da veste ou algo desse tipo, a gente tem uma visão muito focada em relação que Deus, ele trabalha com propósito. Então tudo que nós fazemos pro Senhor é em cima dessa visão de propósito. Tem que ter um propósito. Por que a gente vai fazer uma roupa vermelha? Tem que ter um propósito para aquilo, sabe? Por que a gente vai fazer um culto, de repente, com um tema sobre de volta à essência? Tem que ter um propósito específico para isso. E hoje em dia também, assim, é mais fácil da gente lidar com essas coisas, porque antigamente, como elas eram mais novinhas, era caso da gente até quase sair a briga, sabe? Vamos dizer, na hora de escolher a cor da veste. Às vezes eu fazia blusões coloridos, ou a mesma saia coloridas, e uma queria ficar com a rosa, e outra queria ficar com a azul, e a outra queria ficar com a laranja, e era uma complicação. E muitas das vezes, assim, eu acabava cedendo, sabe? Deixava cada uma escolher, tinha gente que cedia, tinha outros que não cedia, mas depois que a gente começou a trabalhar com essa visão de propósito, isso melhorou, assim, bastante. No caso da irmã, era bom a irmã, assim, analisar um pouquinho o porquê da irmã não conseguir interagir. De repente pode ser por medo de você expor sua opinião e ninguém aceitar. Até mesmo pode ser que a irmã não consiga expor porque não tem a oportunidade de fazer isso. E o meu conselho para a irmã vá até a sua liderança. Se você não conseguir, de repente, expor isso no grupo todo, você pode expor isso pro seu líder, sabe? E até mesmo se, de repente, ele não está dando essa oportunidade de você colocar isso em prática no ensaio, você também vai estar ajudando ele para estar alertando. Olha, eu me sinto assim, de repente como eu me sinto, pode ter outras pessoas também que se sintam assim. Então seria legal você agir assim, dar uma opinião pra ele de como também pode melhorar. Não tenha medo de expor sua opinião, fala com sabedoria e que se for para acrescentar, com certeza a sua liderança vai tomar isso aí, tomar isso como posse. Agora, no nosso ministério, que eu esqueci de falar, a gente sempre optou, desde quando era assim mais novinhas, quando elas não tinham muito entendimento, a gente sempre optava que a maioria ela vencia, né? Vamos supor, se a gente quer escolher um modelo de roupa, a maioria vencia. Mas depois que a gente começou a trabalhar com essa visão de propósito, tudo começou a melhorar. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, então se puder assistir, eu creio que vai ser abençoador aí pra sua vida e pra todo o seu ministério. Vamos pra nossa próxima pergunta. Pergunta de número 9, foi feita lá no Face pela Ingrid Wesley Mendonça.
Ah, gente, a Ingrid tem mais uma perguntinha, tá? Só espera um pouquinho, Ingrid, que no final eu vou estar respondendo essa perguntinha porque teve mais pessoas que fizeram. Ela pergunta: você mora sozinha? Tem filhos? Adoro seu canal. Ah, linda! Muito fofa! Amo também a companhia de vocês aqui no canal e sou imensamente grata ao Senhor por ter essa oportunidade de estar aqui. Então, eu moro sozinha? Não, eu moro com meu marido, eu sou casada, moro com meu maridinho, só eu e ele. E a gente ainda não tem filhos, mas a gente tá querendo. Eu acredito que esse ano vem, em nome de Jesus, nosso pequeno milagre. Então eu creio que nesse ano vem, depois vou gravar um vídeo também em relação a isso, a filhos. Pergunta de número 10. Foi feita lá no Face, no nosso grupo do Facebook, pela Bia Miranda. Ela pergunta: como lidar quando algum ministro vai embora para outra cidade? É complicado nessa situação, porque se de repente essa cidade que a pessoa se mudou é muito longe da sua cidade, né, da cidade onde está localizada aí sua congregação, sua igreja, e não tem como mais a pessoa tá conciliando, né, conseguir ir nos cultos, participar do ensaio, infelizmente fica assim complicado da pessoa continuar no ministério. A não ser que a irmã consiga conciliar isso. Essa pessoa, de repente, não participar de toda a ministração, ou até mesmo fez o ensaio, grava, manda pra pessoa assistir, e assim ela aprende também, manda pra você, e tentar num dia, de repente, antes de ministrar, mesmo alguns dias antes, tá passando esse louvor e ministrando. Mas eu acho assim meio complicado. Eu nunca tive essa experiência, assim, nunca passei por isso em relação a continuar no ministério, já que não vai ter aquela rotina, né, de ensaio e tudo mais. Mesmo que vocês não percam a ligação, tá sempre se comunicando, né, de repente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp hoje em dia, que é muito prático, assim, muito abençoador, mas eu acredito que seja um pouquinho difícil. E tanto para a pessoa que tá indo, né, deixando assim, né, o ministério em si, quanto para vocês também que vão ficar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, como lidar com as perdas de integrante. Eu vou deixar o link dele também aqui embaixo no box de informações. Então, se você puder assistir, eu creio também que vai ser assim uma bênção para te dar uma direção, assim, uma orientação melhor. Pergunta de número 11 foi feita também no Facebook, lá no grupo, pela Débora Cristine. Ela pergunta: como vocês tratam a questão do figurino do grupo? Aí ela explica aqui, gente, que a questão dela é que muitos ministros saem e acabam levando as vestes porque pagaram por elas, né? Então eles levam, e quando entram pessoas novas, ela tem que estar fazendo novas vestes. Aí ela fala que isso causa um grande transtorno, realmente. No final ela faz mais uma pergunta que tem ligação com a outra. O que vocês sugerem e como funciona no ministério de vocês? Nosso ministério, nós chegamos num acordo, sabe? A gente sentou, conversou. Por quê? Porque a igreja ela não tem recurso para nos ajudar nessa parte. E como as vestes são caras e a gente sempre acaba fazendo 1, 2, 3 vestes durante o ano, fica complicado, né? Também a igreja acabar ajudando, porque tem muita coisa para fazer que é prioridade também. Decidiu, a gente concordou de todas elas pagarem a sua própria veste. Então todo mundo que entra sabe que tem que pagar a sua veste. Aí como que funciona aqui? A gente paga pela veste, e a veste, no caso, não é do ministério em si, mas a gente chegou num acordo. Quando essa pessoa for sair, se ela for usar essa veste em outro lugar, amém, glória a Deus, pode levar, vai que é tua. Mas assim, se a pessoa saiu por motivo de força maior e não for usar mais as vestes, a pessoa tem que dar prioridade de vender essas vestes ou até mesmo de doar essas vestes pro ministério. Então a gente faz geralmente assim, mas a gente passou por vários problemas em relação a isso, de pessoas sair, não usar as vestes e ainda não querer de jeito nenhum nem vender, quanto menos doar para o ministério. Então depois que a gente chegou nesse acordo, funciona agora melhor, mas antigamente a gente tinha muita dificuldade. Uma coisa assim que a gente fez
Só que eu não pedi pra ninguém assinar, mas é legal a irmã fazendo as regras de conduta, deixar isso bem específico de quem estiver entrando, se no caso de vocês a veste vai ser do ministério, a pessoa vai ter consciência que ela vai pagar até pela veste dela, mas quando ela sair ela vai ter que deixar como oferta no ministério. Tá? Então é bom colocar isso no papel e pedir para cada pessoa que estiver entrando e as pessoas que já estão, já que se vocês vão decidir isso de repente a partir de hoje, conversa com todo mundo, pergunta o que elas acham, faz na regra de conduta, coloca tudo especificado, como que vai funcionar e pede a pessoa para assinar aquilo ali. Tá? Então você assina como líder, até se possível seu pastor assinar também, põe lá, pede para ele assinar. Assim a irmã vai evitar esses transtornos aí que eu sei que é muito complicado, mas eu espero que dê certo aí na sua equipe. Pergunta de número 12 foi feita no Facebook, no grupo também, pela Débora Cristina também. Ela pergunta: como fazer quando os membros não se dispõem de um tempo maior para os ensaios? Aqui, gente, ela explica que devido a alguns trabalharem, estudarem, eles só podem ensaiar uma vez por semana e 1 hora de ensaio. Aí ela fala que a questão é que muitas das vezes eles ficam limitados, né, de montar só uma coreografia. E só pode também ensaiar uma música por vez. Aí ela pergunta mais uma vez, o que fazer nesse caso? Isso tudo aqui, gente, é questão de regras de conduta. No ministério tem que ter uma regra de conduta para organizar a equipe e vocês conseguirem trabalhar de uma forma melhor, porque senão fica muito complicado. Então, no caso, assim, o meu conselho é que se a irmã ainda não fez, faça. Por isso que eu vou deixar o link desse vídeo de regras de conduta. Eu já falei, né? Vou deixar aqui embaixo no box de informações. Se puder, dá uma olhadinha lá pra irmã ver se consegue conciliar isso no seu ministério. É claro que vai ter algumas coisas que vai ser diferente, mas peça a direção ao Senhor e tenta conciliar essas regras de conduta. E o que fazer nesse caso, né? Que foi a segunda pergunta. Então, nesse caso, a irmã pode tentar conciliar as coisas. Por quê? Como eu falei anteriormente, quando a pessoa está entrando, ela tem que se adaptar no ministério. Só que depois que passa um tempo, a gente também, como líder, a gente tem que entender que às vezes a gente precisa acabar adaptando, liberando de uma certa forma as pessoas que já vêm caminhando com a gente há um bom tempo, porque as pessoas crescem, amadurecem, precisa também fazer uma faculdade e tudo mais. Então, para isso, no caso assim do nosso ministério, tem uma menina que ela só pode ir em um ensaio, porque ela faz faculdade. Então a gente ensaia 2 vezes na semana e esse ensaio nosso dura aproximadamente 3 horas. Pode ir toda segunda, porque sexta-feira ela tem faculdade. Então tudo que as outras meninas também de repente tem o que fazer, a gente sempre prioriza a segunda-feira, porque é o momento de ensaio que vamos estar todas juntas. Com isso a gente vai conciliando. Claro que tem caso que a gente precisa dela estar no ensaio na sexta, e quando ela pode de repente faltar à faculdade, ela falta para poder ensaiar junto com a gente. Só que cada caso é um caso, como eu falei. De repente tem como a irmã ir conciliando. Mas assim, antes, a irmã precisa ver quantas pessoas no ministério que podem ensaiar uma vez na semana. Se for a minoria, então eu acredito que a irmã precisa de mais dias de ensaio. Se a irmã ensaia só uma vez na semana, precisa de mais um dia e tentar conciliar. Uma coisa bem legal também é que essas pessoas, às vezes, que não podem participar do ensaio, participe do hino, de repente, na parte do refrão, ou até mesmo não participe daquela ministração, mas participe de uma outra ministração. Dessa forma, eu acredito que dê para a irmã ir conciliando, para o ministério não ficar parado nem limitado a fazer só uma coreografia por vez. Tá? Então nem todas precisam estar em todas as ministrações. Vocês podem conciliar isso daí. Com certeza tem na sua equipe pessoas que podem se doar um pouco mais
de tempo no ensaio. De repente não dá para acrescentar mais um dia de ensaio, tenta pelo menos acrescentar o tempo de ensaio que vocês têm. Se ensaia 1 hora, ensaia 2, 3 horas, e assim dá pra vocês irem conciliando. Eu acredito que vai ser bênção, é assim que a gente trabalha aqui no nosso. Então eu creio que vai ser bênção aí na vida de vocês também. Agora, 13 e última pergunta. Na verdade, essa pergunta aqui foi feita por 3 pessoas, só que forma diferente, mas o sentido é o mesmo. A primeira foi a Juliana G4, que ela também fez uma perguntinha anteriormente. Ela perguntou: como você lida com a rotina de casa, casamento e do ministério? A outra perguntinha foi feita pela Ingrid Wesley Mendonça, que também fez perguntinha anteriormente. Ela perguntou: como você reage com a rotina de líder cuidando de casa e esposo? E a última, que foi feita pela Lucélia Silva, ela perguntou: como conciliar o ministério e família? Já a Lucélia, gente, ela fez essa perguntinha lá no Face, no grupo do Face. Então todas essas perguntas caem em uma só, que na verdade já tem aqui no canal um vídeo que eu falo assim mais específico sobre esse assunto. O nome do vídeo é Vida de Casada versus Líder de Dança. Eu falo muito a respeito disso aqui de uma forma assim melhor. Então, como as 3 fizeram essa mesma pergunta, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo no box de informações, porque ele vai esclarecer assim de uma forma melhor como é a minha rotina. A minha rotina é a mesma, praticamente não mudou nada. Eu creio que esse vídeo vai ser abençoador e vai responder assim de uma forma melhor e mais ampla a pergunta de vocês. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que enviaram as suas perguntas. E calma que no próximo vídeo eu vou estar liberando as outras. Gente, enquanto isso não acontece, enquanto esse vídeo não chega, eu pedir, se possível, vocês deixassem aqui nos comentários o tema de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, querem que eu grave pra vocês. Então eu vou estar anotando tudinho e gravando o mais rápido possível, assim, mais breve possível. Então deixa aqui nos comentários se puder. E se você gostou desse vídeo, se esclareceu a sua dúvida, ou se você às vezes tem alguma outra opinião diferente do qual eu coloquei aqui, deixa também aqui nos comentários pra gente saber, e uma vai aprendendo com a outra, como eu sempre falo. A companhia de vocês aqui nesse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua equipe de dança, com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte da nossa família e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe poderosamente. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!